Fala galera, bem-vindo ao canal. Aqui eu te mostro o que realmente vale a pena comprar. Se você está procurando um celular barato hoje, eu tenho uma notícia boa e uma outra ruim. A boa é que ainda existem alguns smartphones que entregam uma experiência muito boa pelo seu preço. A ruim é que você precisa tomar bastante cuidado, pois nessa faixa existem muitos celulares que parecem uma ótima oportunidade no anúncio, mas quando você olha as especificações com mais atenção, percebe que não são tão interessantes assim. E é justamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Eu separei alguns dos melhores celulares baratos para você comprar em 2026, começando pelos modelos mais acessíveis e avançando por opções que passam um pouco dos R$ 1.000, mas que podem compensar muito mais dependendo da promoção. E já fica o aviso para vocês, os links de todos os celulares estão aqui na descrição e também no comentário fixado, com frete rápido, seguro para vocês. E uma coisa importante, esse vídeo não é patrocinado por nenhuma dessas marcas. Eu não estou aqui para defender Samsung, Xiaomi, Motorola ou qualquer outra fabricante. A ideia é olhar para o preço e para o que o aparelho entrega e descobrir quais realmente valem a pena. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que está procurando um celular barato, porque isso ajuda bastante o canal e a gente a trazer mais vídeos assim para vocês. Começando por uma das opções mais baratas dessa lista, temos o Samsung A07 4G. Esse é um daqueles celulares que eu colocaria na categoria quero gastar pouco, mas não quero comprar qualquer coisa. Ele aparece aproximadamente na faixa de R$ 800 a R$ 890, dependendo da promoção que você encontrar. E o interessante é que, dentro dessa proposta de celular, de entrada, ele entrega um conjunto bastante equilibrado. Sua tela é LCD de 6,7 polegadas, com taxa de atualização de 90 Hz. Não é uma tela que vai impressionar alguém acostumado com uma AMOLED, mas para um celular nessa categoria, ela cumpre muito bem a sua função. As câmeras também seguem a mesma lógica. Não espere uma câmera de celular premium. A proposta aqui é entregar fotos adequadas para o dia a dia. Mas aonde esse aparelho começa a ficar interessante é no conjunto de desempenho. Ele utiliza o processador Helio G99, que é um processador bastante conhecido nessa faixa de preço e que consegue lidar bem com tarefas do cotidiano. Redes sociais, vídeos, aplicativos, navegação e até alguns jogos mais leves estão dentro da proposta dele. Outro ponto importante é sua bateria de 5.000 mAh. E dependendo da versão encontrada, você pode encontrar uma configuração com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento, que é justamente a versão que mais chama atenção e a que eu mais recomendo. E aqui entra uma dica que eu considero muito importante para quem está comprando um celular barato. Não olhe apenas o preço, olhe a quantidade de memória RAM e armazenamento, porque economizar R$ 100 agora e comprar uma versão muito limitada pode fazer você se arrepender mais para frente. Por isso, se você encontrar o A07 com uma configuração de memória mais interessante por um preço próximo, eu daria preferência para ele. Para quem quer simplesmente um celular barato para usar no dia a dia ou na sua empresa, esse é um dos modelos que eu colocaria entre as primeiras opções para você poder pesquisar. Mas se você quer uma bateria muito maior, temos outra alternativa. Agora vamos para o Xiaomi Redmi 15 4G. Esse modelo já entra em uma proposta um pouco diferente. Ele aparece na faixa de aproximadamente R$ 1.000, podendo variar de acordo com a versão e as promoções. A versão mais acessível costuma aparecer com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, enquanto também existem configurações com mais armazenamento. O processador dele é o Snapdragon 685. Não é um processador voltado para desempenho extremo. Ele funciona bem para tarefas do dia a dia, mas não espere que ele seja o celular para quem quer jogar títulos pesados com gráficos no máximo. Agora, existe um ponto em que esse aparelho chama bastante atenção: a tela. O Redmi 15 possui uma tela IPS com taxa de atualização de 144 Hz. Isso ajuda a deixar a navegação muito mais fluida e é uma característica interessante para um aparelho dessa faixa de preço. Mas o grande destaque mesmo é a sua bateria. Estamos falando de 7.000 mAh. E isso é muita bateria. Se você é aquele tipo de pessoa que passa o dia inteiro fora, utiliza bastante o celular e não quer ficar procurando tomada, esse pode ser o principal motivo para você escolher esse modelo. Então, eu vejo o Redmi 15 como uma opção muito interessante para quem coloca autonomia acima do desempenho extremo. Agora, se você quer um conjunto mais equilibrado, temos um modelo que eu considero ainda mais completo. E aqui chegamos ao Redmi Note 14 4G.
Esse é um daqueles celulares que começa a entregar uma experiência mais próxima de aparelhos de categorias superiores. O principal destaque já aparece na tela. Aqui temos um painel AMOLED de 120 Hz. E quem já utilizou AMOLED sabe que a diferença em relação a uma LCD pode ser bastante perceptível, principalmente em contraste, cores e visualização de vídeos. Ele também pode ser encontrado com 128 e 256 GB de armazenamento interno e configuração de 6 ou 8 GB de memória RAM, dependendo da versão. A bateria fica na casa dos 5.500 mAh. Então, também temos uma autonomia bem interessante. O processador é o Helio G99 Ultra. A proposta aqui é oferecer um pouco mais de desempenho em relação ao G99 tradicional. Outro ponto que merece atenção é o seu suporte de atualizações. Essa versão tem uma política de atualizações bastante interessante, com vários anos de suporte e segurança. Agora, tem uma coisa que muda completamente a recomendação: o preço. Se você encontrar esse aparelho muito acima dos R$ 1.000, eu já começaria a olhar para outras opções. Mas se aparecer uma promoção que fica na faixa dos 900 e R$ 1.000, ele passa a ser uma compra muito mais interessante. Então fica aqui a regra: não compre apenas porque o modelo é bom. Compre quando o preço estiver bom. E falando em preço, agora eu quero mostrar alguns modelos que eu particularmente teria mais cuidado na hora de comprar. Agora vamos falar de alguns celulares baratos da Motorola. A marca possui muito aparelho interessante. O problema é que nessa faixa de preço, nessa faixa baixa, até os R$ 1.000, existem modelos que eu considero não tão interessantes por causa de uma característica específica: a quantidade de memória RAM. Modelos como G35, G67, G06 e G17 aparecem com configurações que podem trazer apenas 4 GB de memória RAM. E eu teria bastante cuidado com isso. O Android está ficando cada vez mais exigente. Os aplicativos também estão ficando mais pesados. Então, um celular com pouca memória RAM pode começar a apresentar limitações mais rapidamente. E existe outro detalhe que você precisa conhecer: o RAM Boost. Você pode encontrar alguns anúncios dizendo que determinado aparelho possui 12 GB de memória RAM, mas parte desse número pode ser obtida utilizando uma área de armazenamento interno como memória virtual. Isso não é a mesma coisa que ter uma quantidade de RAM física instalada no seu aparelho. Então, não compre o celular olhando apenas para o número enorme que aparece no anúncio. Veja quanto de RAM física o aparelho realmente possui. Por isso, dentro dessa faixa de preço, eu teria bastante cuidado com esses modelos mais básicos da Motorola. E se você quer um Samsung um pouco mais completo, temos outra opção. Agora, chegamos ao Samsung A17 4G. Ele segue uma proposta bem semelhante ao A07, mas traz algumas melhorias muito importantes. O processador continua dentro da mesma família de desempenho, com o Helio G99. E existem versões com diferentes combinações de RAM e armazenamento, mas a diferença aparece principalmente na tela e nas câmeras. O A17 traz uma tela AMOLED, que é uma evolução importante em relação ao LCD. E o conjunto de câmeras também recebe melhorias. Então, olhando apenas para o aparelho, ele é interessante. O problema, novamente, é quanto você está pagando por ele. Se ele aparecer na faixa de aproximadamente 900 a R$ 1.000, especialmente em uma versão com 8 GB de RAM, ele começa a fazer muito sentido. Mas se o preço subir demais, você entra em uma situação complicada, porque existem aparelhos que custam pouco mais e entregam uma evolução muito maior que ele. Então, o A17 é um celular que eu não descartaria, mas eu só compraria se encontrasse uma promoção realmente interessante. E agora temos um modelo que passa despercebido por muita gente. Esse aqui é o Realme C71 5G. E eu acho interessante colocar esse modelo na lista, justamente porque muita gente nem lembra dele quando começa a pesquisar celular barato. Ele aparece próximo da faixa dos R$ 1.000 e já entrega conectividade 5G. O processador é o Dimensity 6300, que entrega um desempenho interessante para um celular de entrada. Ele consegue lidar bem com tarefas do cotidiano e também permite fazer algumas atividades mais pesadas, dentro dos limites de sua categoria. A configuração mais acessível apresentada possui 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. A sua tela é uma tela IPS de 120 Hz. As câmeras não são o principal destaque do aparelho, mas atendem a proposta muito bem. E novamente, temos uma bateria muito grande, de 6.300 mAh. Então, o conjunto fica bem interessante. Você tem 5G
uma quantidade razoável de memória, uma tela de 120 Hz e uma bateria enorme. Não é um celular focado em câmera, não é um aparelho gamer, mas com um conjunto para o dia a dia, ele faz bastante sentido. Agora chegamos a um aparelho que, dependendo da promoção, pode mudar completamente o jogo aqui. Se você encontrar o Samsung A36 5G em promoção, aqui está um dos aparelhos que eu mais prestaria atenção dessa lista, porque ele pode custar um pouco acima dos R$ 1.000, mas eventualmente aparecem promoções que tornam o preço muito mais interessante. E aí a diferença de experiência para os modelos de entrada se torna muito grande, fica enorme. O A36 possui uma construção muito mais premium, resistência IP67 e uma tela Super AMOLED de 120 Hz. Aqui a bateria de 5.000 mAh. Temos versão de 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM, além de outras configurações dependendo da oferta. Mas o conjunto de câmeras também é um ponto muito interessante. E aqui temos uma característica que muita gente procura: gravação em 4K a 30 FPS. Para quem cria conteúdo, grava vídeos ou simplesmente quer um celular com câmera mais completa, isso coloca o A36 em uma categoria muito elevada em relação aos outros celulares. O desempenho também é muito superior. O aparelho utiliza um Snapdragon da linha 6 e, segundo dados de referência, passa dos 800 mil pontos no AnTuTu V11. Então, ele já consegue lidar com jogos mais pesados e tarefas que exigem muito mais do aparelho. E ainda temos um dos grandes diferenciais da Samsung: um longo período de atualizações. A marca destaca 7 anos de atualizações para esse modelo. Então pense assim: se você tem R$ 800 e precisa de um celular agora, talvez o A07 seja uma escolha muito mais realista. Mas se você consegue esperar uma promoção e juntar um pouco mais, encontrar um A36 por um preço realmente bom pode fazer muito mais sentido para você. É aquele caso em que gastar um pouco mais pode significar comprar um celular que vai te acompanhar por muito mais tempo. E ainda temos uma última opção para quem aceita passar um pouco dos R$ 1.000. Por último, temos o Redmi Note 15 4G. Ele aparece em uma faixa um pouco acima dos R$ 1.000 e, se encontrado em promoções, vai ficar muito próximo dos 1.000 ali. A proposta aqui é pegar a fórmula do Note 14 e melhorar alguns pontos. Ele mantém a tela AMOLED de 120 Hz e pode ser encontrado com 6 ou 8 GB de RAM. O processador também recebe uma atualização em relação ao modelo anterior, mas na prática o salto de desempenho não é tão gigantesco. Então eu não compraria esse aparelho por qualquer preço. Ele precisa estar em uma promoção que justifique a diferença. A bateria passa para 6.000 mAh, que é outro ponto positivo para quem prioriza autonomia. E também temos um bom período de atualizações de sistema e segurança. Então, ele entra como uma alternativa interessante para quem quer um celular um pouco acima da faixa dos R$ 1.000 e prefere um conjunto muito equilibrado. Agora, qual celular eu compraria? Agora vamos simplificar tudo. Se o seu objetivo é gastar o mínimo possível, eu olharia para o A07 4G, principalmente com a configuração de RAM e armazenamento mais elevada, pelo menos 6 GB de RAM e 128 de armazenamento. Se a sua prioridade é a bateria, eu iria de Redmi 15 4G, pois ele tem uma bateria de 7.000 mAh. Se você quer uma tela AMOLED e um conjunto mais completo, o Redmi 14 4G é uma opção muito interessante quando aparece em promoções, quando você conseguir pegar ele em promoção. Nos modelos mais baratos da Motorola, eu teria cuidado, principalmente com versões de 4 GB de RAM. Eu não compraria, não aconselho vocês comprar, porque esse celular vai ficar travando e vocês vão passar raiva. O Samsung A17 4G pode valer a pena, mas eu esperaria uma promoção. O Realme C71 5G é uma alternativa interessante para quem quer 5G e muita bateria gastando perto dos R$ 1.000. Agora, se você conseguir encontrar um Samsung A36 5G e uma promoção realmente boa, para mim ele muda de categoria, ele sobe de categoria nesse valor. É o tipo de aparelho que eu consideraria pagar um pouco mais para ter uma experiência muito melhor. E o Redmi Note 15 4G fica como uma alternativa interessante para quem aceita passar um pouco dos R$ 1.000. Então, é isso, galera. O mercado de celulares baratos está cada vez mais complicado, cada vez mais achatado. Tem muito aparelho, muita especificação diferente e muito anúncio tentando fazer você acreditar que está levando mais do que realmente está. Por isso, não olhe apenas o número que está escrito na caixa. Olhe para processador, RAM, armazenamento, tela, câmeras, bateria e principalmente o preço dele naquele momento.
Porque um celular de 1.200 pode ser uma péssima compra hoje e uma excelente compra daqui 2 semanas, simplesmente porque entrou em promoção. E é justamente por isso que eu recomendo você conferir os links que estão aqui na descrição e também no comentário fixado antes de comprar. E lembrando, mais uma vez, esse canal não é patrocinado por nenhuma dessas marcas. A ideia é justamente mostrar o que eu considero que vale ou não vale a pena pelo preço. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que a gente posta aqui. E principalmente, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está procurando um celular barato e está completamente perdido com tantas opções. E agora eu quero saber de você, qual celular você colocaria nessa lista e qual celular você diria que não vale a pena aqui dessa lista? Comenta aqui embaixo para mim. E o vídeo de hoje é esse. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.